Olá, paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos meus queridos amados de Deus e queridas amadas de Deus. Para todos vocês que me seguem no Facebook, no YouTube, amém? E no meu Instagram também. A paz para todos e uma ótima tarde. Quero exatamente hoje falar sobre as mães, né? Porque hoje e amanhã é o dia delas. Sabe disso? Dia dessas mulheres guerreiras. Sabe disso? Não só hoje e amanhã, mas sim todos os dias é dia dessas mulheres guerreiras. Sabe disso? Eu não parabenizo exatamente todas, sabe disso? Mas muitas. Se eu fosse parabenizar todos, eu teria que incluir, né, até mesmo mãe que judeia com seus próprios filhos, né, maltrata os seus filhos, e eu não quero fazer isso. Eu quero exatamente parabenizar essas mulheres guerreiras, essas mães, né, porque eu sei que tem muitas mulheres guerreiras nesse país e no mundo todo. No mundo todo. Sabe disso? É. Mãe que dá a vida pelos seus filhos. Mãe que luta pelos seus filhos. Mãe que exatamente deixa de comer para dar para o seu filho, deixa de beber água para dar ao seu filho, sabe disso? Dá amor, carinho, proteção para os seus filhos, sabe disso? Essas mães exatamente, elas merecem ser aplaudidas, ser tirado o chapéu para essas mulheres, sabe disso? Essas mulheres exatamente, sabe disso? Elas são muito guerreiras. Não é à toa que tem muitas delas, né, que não tem marido, né, mesmo assim luta sozinho, né, para dar o sustento aos filhos. Sabe disso? É, tem muitas assim, muitas, sabe disso? E hoje eu quero homenagear ela, né, com exatamente com uma palavra de Deus para todas essas mães que são maravilhosas. Sabe disso? Essas mulheres guerreiras, essas mulheres que sabem o que é uma família, essas mulheres que sabem o quanto custa um filho, sabe disso? Então eu quero ler exatamente uma mensagem da palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 em diante, onde diz exatamente, onde tem um epígrafe, exatamente assim, o nascimento e educação de Moisés. Verso 1. E foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. 3. Não podendo, porém, esconder por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou e com um betume e piche, e pondo nele o menino, largou no caminho da beira do rio Nilo. Tá vendo só? Quer dizer, exatamente um homem casou com uma mulher, sabe disso? Só que essa mulher veio engravidar. E quando ela engravidou exatamente, depois deu à luz a um menino chamado Moisés. Sabe disso? Esse menino Moisés era exatamente muito formoso, belo, sabe disso? Só que o faraó daquele tempo, sabe disso? Ele era muito malvado. Diferente daquele faraó que era de José, né? Onde José decifrou o sonho do faraó. Aquele faraó era muito bom. A diferença era muito grande desse faraó do tempo de Moisés. Sabe disso? Só que Moisés, ele era tão formoso, bonito, que a própria mãe teve que esconder exatamente só por 3 meses. Por que 3 meses? Porque exatamente o faraó, que era tão malvado, ele ficou sabendo que iria nascer uma criança e iria libertar o povo do cativeiro. Então o próprio faraó mandou matar as crianças, somente os machos, né? Os machos, de tantos anos e meses para baixo. Só para você ter ideia, meu amigo e minha amiga. Essa mãe, ela teve que exatamente elaborar, pensar, criar um plano para não deixar seu filho morrer. Porque para ela seria uma dor terrível. Seria uma dor que exatamente era na alma, ia ser na alma. Então ela exatamente parou para pensar, já que não poderia mais ficar com as crianças, ela pensou.
e criar exatamente uma espécie de uma arca, né? Pegava ali uma espécie de ia ali, como se fosse na beira de um rio, aquilo outro, pegava um junco, que é uma espécie de uma taboca, e fazia como se fosse uma arcazinha para colocar o menino Moisés dentro. E depois ela teve um capricho mais com betume, aquilo outro, né? Deixou todo esquematizado, pegou a criança e colocou dentro desse, como se fosse um cestozinho, que era tipo uma espécie de uma arcazinha, e chegou no rio Nilo. E para você ter ideia, esse rio Nilo não era qualquer um rio, era o rio Nilo. Rio Nilo porque exatamente era cheio de crocodilo, jacaré, crocodilo, né? Olha onde a própria mãe teve que colocar o próprio filho, né? E contar exatamente a sua fé que ela tinha no Deus dos Hebreus. Só que essa mulher tinha tanto fé, né, que poderia um dia né, encontrar ainda seu próprio filho, mesmo pegando seu próprio filho e colocar no rio Nilo. E quando ela colocou no rio Nilo, sabe disso? No rio Nilo, ela viu exatamente aquela arquinha, como se fosse aquele cesto descendo na imagem do rio. O rio ia, né, desce na água e ia levando aquele cesto. E a própria mãe de Moisés pegou e falou para Miriam, que era a irmã de Moisés, entrar mais um pouco na água e ver até onde vai esse cesto. E para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, o próprio Deus cuidou de tudo. De tudo. Sabe disso? De tudo. Não deixou aqueles jacarés, aqueles crocodilos, exatamente destruir aquela arcazinha, aquela espécie de aquele cesto, para ele não matar também aquela criança que era Moisés. E só para você ter ideia, meu amigo, uma mãe, ela deixa de comer para dar comida ao seu filho. Uma mãe, ela deixa de beber a água para dar água ao seu filho. Uma mãe, quando vê seu filho em perigo, ela vai em busca dele, como querendo dizer, que sofra eu, que morra eu, mas que meu filho fique vivo, que ele venha ficar protegido. Sabe disso? É muito parecido uma mãe, né, esse exemplo, como um exemplo também que diz no livro de Mateus. Sabe disso? No livro de Mateus diz que o próprio Senhor Jesus Cristo pegou uma galinha e deu o exemplo de uma galinha. Sabe disso? Você quer falar do amor da galinha que tem pelos seus filhos. Porque uma galinha, quando vê exatamente o gavião, ou então a outra coisa, ela vai em busca dos seus filhos, em busca de reunir todos eles, defender eles, proteger eles e dar a vida por eles. Sabe disso? Então pense muito nessa mensagem. Reflita. Eu quero exatamente parabenizar todas as mães que são verdadeiramente mães, que protege a sua família, que ama a sua família. Sabe disso? Que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para você. E essa aqui foi a mensagem que eu quero deixar para você, mamãe. E no final da história, ou melhor, da realidade do qual aconteceu com esse menino Moisés, ainda a própria mãe, ela foi cuidar dessa criança, desse menino que era Moisés, do próprio filho, lá na casa do faraó. Sabe disso? Olha só o que Deus faz, né? É isso que Deus faz. Ainda dá um salário ainda a ela para cuidar do próprio filho. Sabe disso? Beijar, amar, abraçar e muito mais. Sabe disso? É desse jeito que Deus gosta, quando as mães faz tudo correto, quando agrada a Deus. É assim que Deus faz. Feliz Dia das Mães para todos vocês, né? Você que tem sua mamãe, que Deus abençoe, que Deus venha fazer você entender que você tem que amar, beijar e abraçar, e saiba que elas não são eternas. Poderia ser, mas não são eternas. Sabe disso? Abrace ela. Você que é filho, abraça sua mãe, beija sua mãe, diga a ela que você a ama, aproveite a oportunidade para dizer que você a ama a ela. Amém? Feliz Dia das Mães para todos, em nome de Jesus. E graças.